Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula de número 4, nós vamos falar sobre a interferência de onda. Bom, então para falar sobre a interferência de ondas, eu vou fazer um resumo do que a gente aprendeu até agora, tá certo? Bom, na última aula, a gente deduziu a equação da velocidade da onda, certo? Como é que era? Raiz de F sobre μ, onde o F é a tensão no cabo, ou seja, o quanto que o cabo está esticado, né? E o μ é a densidade linear de massa. Ou seja, como é um cabo, né, que a gente está estudando, é a densidade desse cabo, tá? Por isso que é densidade linear. E a onda, né, a função de onda, aliás, a função de onda que a gente está estudando, ela é um y de xt dado por a multiplicado por uma função senoidal. Eu optei por ser o seno, tá? Kx menos ômega t, certo? Onde este A é a amplitude, este K aqui é o número de onda, ele é dado por 2π sobre lambda, certo? E o ômega, frequência angular. E também você pode escrever ele como sendo o K multiplicado por V, onde este V é o mesmo V que esse. Ok? Aí, depois que a gente escreveu a função de onda, a gente viu as componentes dessa função, né? Por quê? Ela tem um formato de uma função seno, né? A nossa onda aqui, ó, A seno de Kx menos ômega t. Ela tem esse formato. Logicamente, como ela depende do tempo, ela é uma função que está se movendo, né? Tem uma animaçãozinha aí, mas não dá para eu desenhar isso aqui na lousa, certo? Então, ela está aqui se mexendo, né? Ó. Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade de propagação, velocidade da onda, ok? Aí a gente vê as componentes dessa função. O que é? Derivada com relação ao x, né? Com o tempo fixo, a onda fica parada assim. Aí eu derivo com relação a x, eu vou encontrar, por exemplo, qual é a inclinação do cabo. Tá? Por exemplo, se eu pegar um x aqui qualquer, ó, esse x aqui, e eu derivar com relação ao x nesse ponto, eu vou ter a inclinação do cabo. E a derivada segunda com relação a x vai dar para a gente a informação da concavidade. No caso, a concavidade aqui vai dar para baixo, né? Então, a derivada segunda aqui daria negativo, ok? Então, derivada primeira, inclinação. Derivada segunda, concavidade. Agora, e as derivadas com relação ao tempo? Com relação ao tempo, quando eu derivar, eu vou considerar o x constante. Então, eu vou olhar só para o x constante e a função ela vai estar se mexendo. Então, esse pontinho que está em x constante vai ficar subindo e descendo, como a gente vê na animação aí, esse pontinho preto. Aí eu vou derivar com relação ao tempo, né? Já que o x é constante, eu vou derivar com relação ao tempo, eu vou encontrar qual é a velocidade desse pontinho que está subindo e descendo, tá certo? E se eu derivar mais uma vez, derivada segunda, eu vou encontrar qual é a aceleração desse pontinho que está subindo e descendo, beleza? Então, de forma geral, é isso que a gente viu até agora. Como que se dá o fenômeno da interferência de ondas? Você já deve ter ouvido falar sobre a interferência de ondas, certo?
Vocês podem ter, por exemplo, o caso de uma interferência de ondas quando existem rádios, né, estações de rádios com a mesma frequência e essas estações estão próximas uma da outra. Aí, quando você vai sintonizar aquela estação, você acaba sintonizando as duas estações, porque as duas estão na mesma frequência. Isso, então, é um fenômeno de interferência, tá? É um fenômeno desagradável, tá certo? Então, a interferência, ela ocorre não só para as ondas eletromagnéticas, como são as ondas de rádio, né, que eu acabei de citar, mas também elas ocorrem com ondas mecânicas, tá? Por exemplo, o som. Se você tiver sons sendo emitidos, né, ou seja, uma certa onda sonora sendo emitida, e você colocar uma outra fonte sonora próximo dela, essas duas ondas sonoras vão se interferir e vai produzir uma onda resultante, certo? Essa onda resultante, ela veio da soma dessas outras duas ondas sonoras, ok? Então, é um fenômeno de interferência de ondas sonoras, ok? Bom, esse aqui é o simulador de ondas para a gente poder fazer a interferência de ondas, tá? Então, aqui no caso eu tenho um alto-falante e outro alto-falante, tá? Aí eu vou ligar uma delas aqui, ó. Liguei. Vou colocar numa frequência um pouco mais alta. E o que a gente observa são essas ondas circulares, tá? Se fosse em 3 dimensões, seria ondas esféricas, tá certo? As linhas mais claras aqui são as cristas e as linhas escuras é o vale da onda, tá? Agora eu vou ligar o alto-falante de cima e vocês vão observar a figura que vai se formar, ó. Então, a partir de agora, elas começaram a se interferir, tá? Você tem duas ondas sendo formadas no mesmo meio, tá? Qual que é o meio, no caso aí? É o ar, tá? E o que é interessante a gente observar é que, a partir da interferência entre essas duas ondas, umas linhas se formaram. Olha só, essa linha aqui, por exemplo, essa e essa linha são linhas que tem pouca onda chegando nela, tá? A gente pode até colocar um medidor para observar isso, ó. Tá? Esse aqui é o medidor. Eu vou colocar o medidor escuro numa dessas linhas que eu falei e esse medidor claro aqui no meio. Olha só. O medidor escuro, esse medidor mais escuro, ele tem uma amplitude menor, tá? Vocês percebem aqui, ó, a amplitude dele é pequenininha, tá? Agora o claro, né, o medidor claro, você tem essa amplitude maior aqui, ó, tá? Ele tá oscilando para cima e para baixo aqui maior. Ou seja, você tem muito mais onda chegando nessa parte aqui do que nessas linhas, ó. Eu posso até mudar o medidor aqui e colocar aqui, ó, escuro. Você vai ver também que quase não chega, ó. Aqui também quase não chega onda e aqui também quase não chega a onda. E significa que nessas linhas está havendo um tipo de interferência que a gente chama de interferência destrutiva, tá? Ou seja, as ondas se interferem de alguma forma que destrói uma na outra e não chega onda nessas partes, tá? É o encontro de a crista de uma das ondas, né? De uma das ondas produzida por um dos alto-falantes, encontrando com o vale da outra onda. Quando isso ocorre, o encontro de uma crista com outro vale, você tem a interferência destrutiva, tá? É o que está ocorrendo nessas linhas aqui, ó. Agora, quando você encontra uma crista com outra crista de uma onda, você vai ter essa região onde a interferência é construtiva, tá? Bom, então aqui você tem
uma representação das ondas produzidas pela aquela o alto-falante, tá? Então, aqui a fonte 1, o F1, ele produz essas ondas azuis aqui, ó, tá? São as cristas da fonte 1. E a fonte 2 produz essas cristas pretas aqui, ó, ok? Então, as duas ondas, né, as duas fontes sonoras colocadas próximas uma das outras, elas começam a ter um encontro das ondas, tá? Então, nesses pontos aqui, por exemplo, ó, onde está vendo o encontro de uma crista da fonte 2 com a crista da fonte 1, você tem um tipo de interferência que é construtiva, tá? Construtiva, tá? Agora, quando você encontra uma crista com, ó, essa crista, com essa parte sem linha, que é o vale, tá? Então, é a crista da onda 2 com o vale da onda 1, né? Da fonte 1. Então, quando isso ocorre, você tem a interferência destrutiva, ok? Então, por isso que tem algumas regiões onde vai ter interferência destrutiva e outras regiões onde vai ter interferências construtivas, ó. Tudo isso aqui, ó. Pera aí, que eu peguei. Todas essas linhas aqui, essa aqui, ó, são interferências construtivas, ó. Todos esses pontos de encontro entre duas cristas, né? Você pode colocar em todos os lados aqui. Todos esses aqui são interferências construtivas, tá? E esses pontinhos rosas aqui, ó, seriam as interferências destrutivas, tá? Ó, seria toda a outra parte aqui que tem a crista de uma com o vale do outro, tá? Todas essas aqui seriam interferências destrutivas, ok? Vocês podem ter também a interferência de ondas produzidas em cabos, tá? Que é o que a gente vai estudar, né? Que a gente vai conseguir equacionar. Então, quando eu falo de interferência de ondas, ela não vai ser somente interferência em cabos, como a gente vai equacionar agora. A interferência ocorre em todos os tipos de ondas, nas ondas eletromagnéticas, nas ondas mecânicas, tá? Aí nas ondas mecânicas você pode ter vibrações, você pode ter oscilações de sólidos, todas essas oscilações, né, todas essas ondas produzidas em diferentes meios, elas podem se interferir, ok? Então, para efeito didático, a gente faz as equações da interferência nas ondas em cabos. Bom, pessoal, aqui ó, nós temos duas ondas, né, uma onda vermelha e uma onda azul, tá? Elas estão em um mesmo cabo, tá? E elas estão sofrendo um fenômeno de interferência. É lógico que essas ondas estão se mexendo, tá? Então aqui eu, tipo, congelei elas, né? Dei um pause nelas e a gente está olhando só num certo instante como que elas estão, a diferença entre elas, tá? A gente vai ver que essa diferença entre elas é chamada de diferença de fase, ok? Mas por enquanto, vamos fazer equacionar a onda azul, né? Vamos chamar a onda azul de onda Y1 e a vermelha de Y2, tá? Então, elas estão se interferindo e produzindo uma onda resultante, que é essa onda aqui de baixo, tá? Essa onda rosinha aqui, ó. Então, vocês percebem que eu posso mexer aqui na distância entre elas, ó, eu estou mudando a diferença de fase entre elas, e a onda resultante, que é a rosinha, ela vai mudando de amplitude,
tá? Agora, como que se dá essa diferença, né? Qual a relação que há entre a diferença de fase aqui, a diferença entre as duas ondas, para amplitude dessa onda resultante aqui? Ó, tem um caso aqui legal, ó, que você pode zerar a onda resultante, ó, tá? É como se você somasse duas ondas e produzisse uma terceira onda que não é nada, né? Produzisse nada, na verdade. E outro caso oposto é onde você pode interferir uma com a outra e produzir uma onda resultante com o dobro da amplitude dessa onda aqui, tá? Esse é um caso também que a gente vai ver na aula de hoje. Agora, como que é essa relação entre a diferença entre as ondas para a amplitude dessa daqui? A gente vai ver a seguir. Bom, então essa aqui é a onda 1, tá? Ela tem A seno de kx menos ômega t mais φ1. O que seria esse φ1 aqui, ó? Isso aqui é chamado de fase inicial da onda. Fase inicial da onda. Ok? A fase inicial da onda é onde que a onda começa, tá? Então, aqui a gente tem a onda começando aqui na origem, né? Essa onda azul aqui. À medida que eu coloco um valor lá na fase, né, no φ1, eu adiciono um número dentro da função seno, né, que é a nossa função de onda. Então, se eu adicionar um número, é como se eu fizesse isso com a onda, ó, tá? Então, agora ela está começando aqui num certo valor, ó. Ela não começa mais onde era aqui, ó. Ele começa aqui em cima, ó, tá? Então, eu mexi na fase inicial da onda, tá bom? Então, fase inicial seria exatamente isso, onde a onda começa, tá? E a onda 2, ela vai ter o mesmo A, ou seja, mesma amplitude, mesmo K, né, o mesmo número de onda, né? A mesma frequência angular, porém ela vai ter um φ2, ou seja, a fase inicial da onda 2, né? Ela vai ser diferente da onda 1. Por isso que elas têm, elas começam em posições diferentes, certo? Bom, quando você faz o fenômeno de interferência de ondas, você usa um princípio chamado de princípio de superposição de ondas, tá? Que é esse aqui, ó, princípio de superposição de ondas. O que seria o princípio de superposição de ondas? Nada mais é do que a soma direta das duas ondas. Então, a onda resultante, ela vai ser a soma da onda 1 com a onda 2, ok? Você vai somar essa função com essa função aqui. Vamos fazer aqui na lousa de cima, tá? Na parte de cima da lousa. Então, ó, a onda resultante vai ser quem? O y1, que é A seno de kx menos ômega t, mais φ1, tá? Mais A seno de kx menos ômega t, mais φ2. Olha só, aqui eu vou colocar o A em evidência, vai ficar A, e sobra seno de kx menos ômega t mais φ1, mais, e aqui eu tirei o A, ficou seno de kx menos ômega t mais φ2, ok? Olha só, eu vou fazer essa soma, mas agora eu preciso usar uma identidade trigonométrica. Por quê? Eu sei que seno de alfa mais o seno de beta, essa é uma identidade trigonométrica,
ela é dado por 2 vezes cosseno de alfa menos beta dividido por 2, multiplicado por seno de alfa mais beta dividido por 2. Aí, ó, se você olhar bem aqui, ó, você tem seno de alguma coisa mais o seno de outra coisa. É a mesma coisa que isso, ó, seno de uma coisa mais... Aqui é mais. Aqui é mais, tá? Mais o seno de outra coisa. Então, é como se isso aqui fosse um alfa e isso aqui fosse um beta, ó. Então, o que você ficou aqui? Seno de alfa mais seno de beta. Só que o teu alfa é tudo isso. E o beta é tudo isso. Então, o que vocês vão encontrar? Y resultante vai ser um A, né? Ó, seno de alfa mais seno de beta. Então, no lugar de seno de alfa mais seno de beta, vocês que tá aqui, né? Vocês vão colocar isso tudo aqui dentro. Tá certo? Aí vocês vão substituir o alfa por isso e o beta por isso. E vão encontrar uma equação resultante. Então, o processo... Então, atenção agora, hein, ó. Esse processo de colocar, substituir, né? De substituir seno de alfa mais o seno de beta por isso aqui, vocês vão fazer como atividade, tá? Então, exercício 1 dessa atividade da aula 4 é isso. Substituir seno de alfa mais seno de beta por isso aqui, ó. Joga aqui dentro. E substituir o alfa por isso e o beta por isso. Vocês vão ver que vai cortar um monte de coisa, né? Vai simplificar um monte de coisa e vocês vão chegar na seguinte equação. A equação, resultado de todo esse processo, que é um processo até simples de fazer, tá? Não é nada difícil, não. Vai dar Y resultante, vai dar 2 vezes o A, cosseno de alfa não, φ1 menos o φ2, dividido por 2, certo? Vezes seno de kx menos ômega t, mais φ1 mais φ2, dividido por 2. Vocês vão encontrar essa equação aqui, ó, depois de substituir isso tudo aqui dentro e ir cortando as coisas, ok? Então, isso é a atividade, um dos exercícios da atividade. Mostrar que a onda resultante vai dar isso daqui. φ1 menos o φ2 também pode ser chamado de ΔΦ, tá? ΔΦ. Isso aqui, ΔΦ, tem um nome. É diferença de fase. Tá? É a fase da onda 1 menos a fase da onda 2. Por isso que se chama diferença de fase. Tá? Então, a equação ela pode ser escrita como 2 vezes o A cosseno de ΔΦ sobre 2, seno de kx menos ômega t mais φ1 mais φ2 sobre 2. Ok? Então, a gente obtém essa solução aqui. Então, detalhe. A interferência que a gente fez foi de duas ondas que têm todos os parâmetros iguais, com exceção da fase. Tá certo? Por que a gente fez assim? Na natureza, ou numa situação de laboratório, não necessariamente as ondas vão ter exatamente esses mesmos parâmetros. Você pode ter amplitudes diferentes, né, de ondas com amplitudes diferentes, ondas até mesmo com número de onda diferente. Vocês vão ter um monte de possibilidades. A ideia é que de a gente usar todos os parâmetros iguais para a gente poder encontrar uma solução analítica, uma solução aqui do tipo
uma equação para a onda resultante, tá bom? Só para efeito didático, para vocês poderem trabalhar com a matemática, né, com a soma de funções, aí aplicar a identidade trigonométrica, e agora trabalhar com a onda resultante, com a função de onda resultante, que é uma função, uma função de onda mesmo. Se vocês olharem bem essa função aqui, ó, ela é exatamente uma onda, tá? Olha com um pouco mais de carinho, ó. 2 vezes o A, vezes cosseno de ΔΦ sobre 2. Ó, 2 é constante, A é constante, cosseno de ΔΦ sobre 2. ΔΦ é φ1 menos o φ2, ou seja, um número menos outro número. Então, ΔΦ vai dar um número. Cosseno de um número é constante também. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é constante. Eu vou chamar de amplitude resultante, tá? E aqui dentro do argumento do seno, você tem kx menos ômega-t mais tudo isso aqui vai dar um número, ó, né? φ1 mais φ2 dividido por 2 é um número. Então, eu poderia chamar tudo isso aqui de φ3, então, se eu quisesse. Então, eu teria exatamente uma onda desse tipo aqui, ó. A onda resultante seria amplitude resultante, que é isso aqui, seno de kx menos ômega-t mais φ3, tá? Onde o AR é tudo isso, e o φ3 é φ1 mais φ2 dividido por 2. Então, usar ondas com parâmetros iguais para fazer a soma é para isso. Na interferência, para você encontrar uma onda que tem uma solução analítica, né? Fácil de você poder estudar ela agora, ok? Ó, então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma onda 1, tá? E ela tem, lá, 14 milímetros de amplitude, tá? Seno de 4,8x menos 29t mais menos 0,21, tá? Supor que essa onda 1 seja uma das ondas no cabo, e a onda 2 vai ter mesma amplitude, tá? Mesmo K, mesmo número de onda, mesma frequência, porém aqui o φ é um mais 0,35, tá? Como que seria, né? A pergunta é, qual é a equação da onda resultante, né? Então, vocês usariam o princípio de superposição de ondas. Vai somar onda 1 com onda 2. Certo? Bom, aí vocês podem utilizar a equação pronta, né? A equação que foi deduzida agora há pouco aí na lousa da onda resultante. Então, você teria assim, ó, onda resultante seria 2 vezes A cosseno φ1 menos o φ2. Quem é φ1? Menos 0,21 menos φ2, que é 0,35 dividido por 2, tá certo? Vezes seno de quem? Kx menos ômega-t. Kx, 4,8x menos ômega-t, então menos 29t, mais, aí entraria quem? φ1 mais o φ2 dividido por 2, tá? Então, ó, quem é o φ1? Menos 0,21 mais φ2, 0,35 dividido por 2. Então, a onda resultante é essa aqui, tá? Eu usei a equação pronta, mas se vocês não quiserem usar a equação pronta, vocês façam aí a dedução de novo, aí utilizam a identidade trigonométrica, né? Chama isso aqui de alfa, isso aqui de beta e encontra a onda resultante, ok? Bom,
vamos dar uma ajeitada nessa equação aí, né? Qual que é a amplitude dessa onda? Ó, aqui 2 vezes o A, eu vou colocar 2 vezes, deixa eu colocar direitinho aqui, 2 vezes A, vai ser 2 vezes 14 milímetros, ou seja, 0,014 metros, ok? Metros, decímetro, centímetro, milímetro, isso. Qual que é a amplitude dessa onda? É tudo isso aqui, ó. Tá? Amplitude da onda resultante é essa conta. Aí tem um detalhe. Todas as contas que vocês vão fazer de cosseno ou seno, vocês têm que colocar a calculadora de vocês em radianos, tá bom? Todas em radianos, são grandezas que estão em radianos aqui, tá bom? Então, depois de fazer essa conta, isso aqui vai dar 0,027 metros, tá bom? Só fazer essa conta aqui. Essa que tá aqui dentro, ó, né? Isso aqui, menos 0,21 mais 0,35 dividido por 2, isso aqui vai dar 0,07. Então, toda essa conta aqui dá 0,07. Então, a onda resultante, né, a escrever a equação da onda resultante agora, ela vai dar 0,027 vezes seno de 4,8x menos 29t mais 0,07. Então, essa é a equação da onda resultante, tá? Isso aqui é amplitude, K, ômega e fase dessa onda resultante, beleza? Bom, a gente viu então que as ondas em um cabo podem se interferir e formar uma terceira onda, né? Existem certas interferências que você pode ter uma onda resultante totalmente nula, né? Ou seja, você vai somar uma onda com uma outra onda e vai dar zero como onda resultante. Isso seria uma interferência totalmente destrutiva. Você destruiu uma onda com a outra. E você pode ter o caso da interferência totalmente construtiva, ou seja, quando você somar uma onda com a outra, a amplitude da onda resultante vai ser o dobro da onda incidente, né? Da onda inicial que estava se interferindo, tá? Então, a gente vai estudar esse caso, interferência totalmente construtiva. Depois a gente fala da totalmente destrutiva, tá? Bom, nós vimos que a onda resultante, ela tem a seguinte cara, 2A cosseno de delta φ sobre 2, seno de kx menos ômega t, mais φ1 mais φ2 dividido por 2, né? Para ser uma interferência totalmente construtiva, nós vimos aí que a crista de uma onda tem que coincidir com a crista da outra, né? E, consequentemente, o vale das ondas também vão se coincidir, né? Já que eles têm o mesmo comprimento de onda, vai coincidir todo mundo, tanto a crista como o vale da onda. Quando isso ocorre, você tem uma interferência totalmente construtiva. O que aconteceu com a onda resultante para que a amplitude seja o dobro da amplitude inicial? O que aconteceu? Se eu olhar para essa função aqui, ó, eu vou perceber que a única coisa que vai fazer a amplitude ser o dobro é a função cosseno. Cosseno de delta φ sobre 2. Quando o cosseno de delta φ sobre 2 ser 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes 2A.
Isso aqui eu fiz com que a onda resultante tenha o dobro da amplitude da onda inicial, ok? Então, quem está fazendo a interferência ser totalmente construtiva é o cosseno de ΔΦ sobre 2, ok? Ou 1 ou menos 1 também, tá? Se for menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 vezes 2A. Você vai ter menos 2A, então a onda só vai começar... A única diferença é que a onda vai começar para baixo, né? Mas ela vai ter o máximo de valor. A amplitude vai ter o máximo de valor, certo? Então, ó, cosseno de ΔΦ sobre 2 ser 1 ou menos 1, quais são as possibilidades para o ΔΦ para que quando calcular o cosseno dê 1 ou menos 1? Eu olho aqui no meu círculo trigonométrico e vejo que a função cosseno, né, que é esse eixo aqui, ele tem o valor 1 aqui, em ângulo 0, e tem 1 aqui também, ó, em π radianos, tá? Então, tanto em 0 como em π radianos, você tem 1 ou menos 1. Mas você pode ter outros ângulos também, como 2π, né? Você veio para cá, 2π, aí mais uma volta aqui seria 3π, aí vem para cá de novo, 4π, depois vem aqui de novo, 5π, ou seja, ΔΦ, né, que é o ângulo que está aqui dentro, né, o ângulo entre aspas, né, esse ΔΦ, ele assume esses valores, 0, ou π, ou 2π, 3π, 4π, 5π, todos esses valores que o ΔΦ assumir, ou ele vai dar 1 ou menos 1, o cosseno. Então, é isso que a gente quer. Como é que a gente vai escrever isso? Vamos usar a função inversa do cosseno, né? Cosseno de ΔΦ sobre 2 é 1 ou menos 1, então, ΔΦ sobre 2 vai ser um arco cosseno de 1 ou menos 1. E quais são os ângulos que a gente acabou de ver? É o 0, 2π, primeiro π, né? 0, π, 2π, 3π, 4π, ou seja, nπ. Tá certo? Para n, começando em 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, ΔΦ sobre 2 é isso aí. Vou apagar aqui em cima para a gente ganhar espaço, tá? Ó. Então, ΔΦ sobre 2 vai dar nπ. Ou seja, passo 2 multiplicando, ΔΦ vai dar 2nπ. Ou seja, quem que é ΔΦ mesmo? Diferença de fase. A diferença de fase entre duas ondas tem que ser 2nπ. Se for, você tem interferências totalmente construtivas, tá bom? Então, essa é uma condição para ter interferência totalmente construtiva. Então, por exemplo, se eu tenho uma onda assim, ó, vou inventar números agora na hora, tá? Vai ser 0,5 seno de 3x menos 2t mais 0,1, tá? Essa aqui é uma onda que está se propagando num cabo. Aí eu pergunto assim, qual é uma segunda onda? Qual é uma onda 2? Ou seja, qual é a função de onda 2 para que eu tenha uma interferência totalmente construtiva? Eu sei que a amplitude é a mesma, o K é o mesmo, o ômega é o mesmo, só que o que vai ser o problema aqui? Meu φ2. Quem vai ser o φ2? Né? Qual vai ser o φ2 aqui? Aí eu vou usar essa condição, né? ΔΦ é igual a 2nπ. Quem é ΔΦ? φ1 menos φ2. Tem que ser igual a 2nπ, tá? Eu não quero o φ2, então eu vou pegar o φ2 e jogar para lá e 2nπ para cá. Então vai ficar φ1 menos, né? φ1 menos
2nπ igual a φ2. Então, φ2 vai ser φ1, que é 0,1, menos 2nπ. Então, a minha onda 2 vai ter que ter essa cara, 0,5 seno de 3x menos 2t, mais, no lugar de φ2, eu vou colocar isso aqui, ó, φ1 menos 2nπ. φ1, que é o 0,1, né? Menos 2nπ. Isso aqui vai dar pra gente, ó, N ondas, né? N ondas que interferem construtivamente com essa onda 1 aqui, tá? Se eu colocar N igual a 1, vai ficar 0,1 menos 2π. Dá um número isso, né? Então, aí você colocaria o resultado aqui, o número aqui no lugar dessa diferença. Para N igual a 2, ficaria 0,1 menos 4π. Dá um número ali também. Então, você tem N ondas que interferem de forma construtiva com essa daqui, ok? Bom, agora na interferência totalmente destrutiva, vocês têm o que acontece aqui, nessa animação. Então, vocês percebem que a crista de uma das ondas tem que coincidir com o vale da outra onda. Quando isso ocorre, a onda resultante é nula, é zero, tá? Você acabou destruindo a onda, então você não tem a onda resultante. Como a gente sabe que a nossa equação da onda resultante é essa, né? 2a cosseno de delta φ sobre 2, seno de kx menos ômega t, mais φ1 mais φ2 dividido por 2. Se a onda resultante deu zero, então, quem está zerando a minha função só pode ser uma função, só pode ser um termo. Qual o termo que está zerando? É, de novo, o meu cosseno de delta φ sobre 2. Por quê? Porque aí 2a nunca vai ser zero, né? É constante. Seno disso tudo é uma função que fica oscilando entre 1 e menos 1, não é isso? Função seno oscila entre 1 e menos 1, mas ele nunca vai dar zero, sempre zero. Então, quem zera sempre, né, que faz essa função ser zero, é o cosseno de delta φ sobre 2. Então, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez antes. Cosseno de delta φ sobre 2 agora vai ter que dar zero, para que, né, para que a onda resultante seja nula, ok? Onde que a minha função cosseno é zero? Aqui, né, em π sobre 2, e aqui, 3π sobre 2. Aí, se eu voltar aqui também de novo, né, 5π sobre 2, e aqui de novo, 7π sobre 2, e assim por diante. Então, ó, delta φ sobre 2 vai ser um arco cosseno de zero. Delta φ sobre 2 vai ser quem? π sobre 2, que é o primeiro ângulo. 3π sobre 2, o que mais? 5π sobre 2, e assim por diante. Tá? Então, vocês percebam que é números ímpares, π sobre 2. Números ímpares, a gente escreve 2n menos 1, π sobre 2. Ok? 2n menos 1 gera pra gente números ímpares. Então, isso para n igual a... O primeiro número vai ter que ser π sobre 2. Então, para n igual a 1, né? Começa n igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Então, vamos escrever aqui em cima qual que é a condição, então, para ter interferência totalmente destrutiva. Delta φ sobre 2 vai ter que ser 2n menos 1, π sobre 2. Esse 2 aqui com esse 2 corta. E isso aqui, então, é a condição para que a onda se interfira de forma totalmente destrutiva, ok? Então, para a gente
fazer a mesma coisa com a interferência totalmente construtiva, a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma onda qualquer, que eu vou chutar valores de novo. 0,2, seno de 5x menos 2t mais 0,2. Qual vai ser uma onda 2 que destrua a onda 1, né? Eu vou gerar uma onda 2 aqui para poder interferir com a onda 1 e ter como onda resultante 0. Como é que eu encontro isso? Nós vimos que a onda ela vai ter que ter a mesma amplitude, mesmo número de onda, mesmo ômega, porém o φ2 que vai ser diferente. Como que eu acho o valor de φ2? Eu vou usar ΔΦ. ΔΦ é 2n menos 1π. Eu sei que ΔΦ é φ1 menos o φ2. Certo? 2n menos 1π. Quem que é o φ1? 0,2. Então, eu vou pegar e vou isolar o φ2 primeiro, né? Vai dar φ2, que é igual a φ1 menos 2n menos 1π. No lugar de φ1, vou colocar 0,2. 0,2 menos 2n menos 1π. Então, é esse φ2 aqui nesse lugar, tá? Então, você vai ter uma onda 2 igual a 0,2 seno de kx menos 2t mais 0,2 menos 2n menos 1π. Né? Vou colocar colchetes aqui. Então, essa onda 2 aqui, quando interferida com essa onda 1, vai dar 0. Lembrando que esse n é um número que varia de 1 para o infinito, né? Se eu colocar um 1 aqui, ó, vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, fica 0,2 menos π. Isso já é uma onda que interfere totalmente destrutiva, ok? Então, a diferença de fase das duas ondas tem que obedecer isso daqui para que a interferência seja totalmente destrutiva. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Façam a folha de atividades, tá? Mande para mim por e-mail, no e-mail da turma, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo para a gente poder discutir, beleza? Então, até a próxima aula.